Alexandre Porpetone. Ô, Porpeta. Olha aí. Beleza. Porpetone, grande Porpetone. Tô filmando vocês também tá aqui. Filmando ó. nós? É nóis, Porpeta. Tô filmando pro meu canal, pra dar audiência pro meu canal também. Porpetone demais. aqui no Alambrado Alvinegro, em Cola no Alambrado com Alexandre Porpetone. E aí, Porpeta, beleza? boa noite. Boa noite, amigos. Cara, Meu Deus do céu, garotinho no pique. Como eu falava no rádio, boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? finalmente você chega na hora, né, velho? Tá vendo aí? Então é tudo boato, cara. Vocês acreditam em tudo que vocês lêem nas mídias? Não, eu te tudo que acompanhava, falam? eu te Que é acompanhava isso? na Rádio Transamérica no Galera Gol, e eu lembro que direto os caras tinham que começar o programa sem você. Isso é verdade, vai. Não, isso aí é o que acontece. É que o programa era bem na hora do trânsito. Bem na hora do trânsito, entendeu? E eu não sou um cara muito disciplinado com o horário, entendeu? Eu imaginei. Aí o que acontece? Então, tinham problemas. Eu tinha 5 problemas, né? Que eram segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eram esses 5 problemas. E aí era um puta horário de trânsito. E aí, você sabe, começo do programa, tinha tanto merchandising pra fazer, não é necessário que eu fique desde... Verdade. Tocando a saída de bola, aquela coisa. Aliás, por falar nisso, com certeza. queria mandar um abraço pra galera do restaurante Sete Mares, o melhor restaurante Olha do aí. mundo, o restaurante Sete Mares, dos parceiros, Chef Simon, Wesley, toda a galera. Vai mandar um rango pra nós aí, estamos esperando aí, viu, Wesley? Um beijão pra você. E pra você toda a sabe galera. que eu tenho que alimentar meus mais de 190 personagens, hein? Vou mandar um rango reforçado. Já tá mandando rango. São 190 personagens. Mais de 190 imitações, então, por favor, mande uma pizza para cada um deles. É pizza? Não, hein? esse aí, que é esse aí é peixes e frutos Peixes do mar, e frutos Porpeta. do mar. Pensei que Mas era pode pizza. vir pizza também. Você prefere Os o caras quê? fazem tudo lá. É. Rosilene, e seguinte, Ok. rapaziada, convidar vocês já pro nosso churrascão do dia 1º de fevereiro. Porpeta tá convidado. Porpeta tá Opa. convidado também. Eu gostei de Daqui vir a pouco- aqui, é só comida, mano. É, Só velho. comida. Tem o Você Boa quer o quê? Viagem Gordinho também. também? Boa Viagem ponto Brasil. O Rubens Dias Rodrigues Porpetone, sou teu fã. Opa. Porpetone, o melhor imitador que temos. E eu vou confessar Obrigado. pra você que eu fico ali, vendo a sua... Sabe quando você começa a ver que você não consegue mais parar, velho? Aí tá lá. Aí tem o... No Alexandre Porpetone aí, ó, no Alexandre Instagram, Porpetone no TikTok, Instagram. YouTube, Facebook. Porque, por coisa exemplo, né? Você é Corinthians, né, Porpetone? Lo pergunta. Eu pergunto. Não, então, falando mesmo, eu sou corintiano, né? A gente sempre, né, fazia um programa de rádio, tudo, então os caras ficavam zoando, né? Porque a gente ficava tentando sempre atender, porque a gente tem fã de todos os times, Sim. né? Então chegava o pessoal, ô, Porpetone, você é São Paulino, né? Você é palmeirense, aí você não quer frustrar os fãs, né? Mas meu coração bate mais forte pelo Corinthians mesmo. E você, né, Cascão? Foram várias as imitações, né, que você fez que estouraram, mas a primeira que talvez tenha popularizado mais e mais, até por estar no programa do seu Silvio, foi Cabrito Teves, né? Sim. Você já ia fazer? Eu já ia fazer. Não, vamos conversar com o Cabrito então, Cabrito Teves. Beleza, boludo que estão aqui na mesa, Cascão, você, Cascão, você, como é que te chama, boludo? Fabrício. Fabrício, boludo. Cabrito. Então, Boludo. estes maricones que estão acá, eu quero dizer que é um desprazer poder estar acá, porque poderia estar em outro lugar, estou acá. Que nem a Shakira, quando estou aqui, não posso estar ali. Quero dizer que Corinthians, a equipe de Corinthians, o time de Corinthians, a torcida, dale. E a pergunta? Cara, Cabrito o melhor Teves foi que demais, o Teves que jogou no Corinthians em 2005 e 2006, É. e foi mais ou menos nessa época que você começou a imitação. Verdade. Como é que era Cabrito com o Silvio Santos lá, Cabrito? O Silvio é gente boa? Sim, eu já não sei mais quem responder, que ele perguntou pro Porpetone, Não, você falou responde o que Cabrito quiser. do Silvio, eu já não sei o que responder. Então, o Silvio era sensacional, mas é bom trazer a cronologia ao negócio, porque quem acompanhava lá no SBT, lá no Jogo dos Pontinhos, o Cabrito, pô, acha que o Cabrito começou daí, né, do Jogo dos Pontinhos. Não, o Cabrito veio... Antes, eu trabalhava no rádio, né, mas aonde eu fiz o Cabrito mesmo foi no Avalone, na época no Avalone, na Rede TV, foi a época que contrataram o Teves pro Corinthians, que foi em 2005, 2004? Final de 2004. 2004, então aí foi aquele auê na mídia, né? Com a maior contratação do Corinthians e da América, né? Da América Latina, então era foi maior, a maior contratação. E aí todo mundo queria falar com o Teves, saber do Teves, tudo. Aí eu falei, eu tava com a Valone lá ao vivo no programa de futebol, falei, vou lançar o Cabrito, o Teves. Aí comecei a vir compor aos poucos, né? Vim com a laninha, com a dentadura, com o negócio todo, e aí bombou. E aí, anos depois, é que eu fui pro programa lá do Silvio. Mas a primeira praça, fui pra Praça é Nossa. Na verdade é o seguinte, eu fui
4 anos depois da praça que eu fui pro Silvio Santos. Ah, tá. Então, primeiro, assim, eu entrei no SBT pela Praça é Nossa, que eu tô completando agora, já tá para indo para 19 anos. Tô 18 anos na Praça é Nossa com o Carlos Alberto e tá indo para 19 anos agora. Inclusive a Florência, que é a Laninha, tem 18 anos. 18 anos e eu tô ainda com a Laninha lá no colo. E o Carlos Alberto fala, pô, essa Laninha não cresce, meu, né? Eu sei que é muita chuva em São Paulo, né? Em São Paulo é muita chuva. E o que acontece? A Laninha tá do mesmo tamanho aqui, né? Que eu tô. E verdade, que ele lembrou, pô, 18 anos. E foi porque a Florência, a filha do o Tevez, entrava com a filha de colo lá no Pacaembu, né? Nos jogos. Eu falei, pô, vou pegar uma boneca e fazer a Laninha. E deu sucesso lá na praça. Então, através do sucesso da praça, que depois de 4 anos da praça que o Silvio chamou pra fazer. E ele gostou, falou, vai, argentino, vem, cabrito, vem pra cá, vem pra cá. E aí, quando ele gostou do argentino, porque ele gosta de coisa mexicana, de coisa argentina, então foi. E foi ele ou foi o Carlos Alberto que pediram pro carro-chefe ser o Cabrito Tevez? Não, isso aí foi uma coisa... Foi o seguinte, quando eu entrei na praça... Então, eu tinha participado de um programa no SBT, que era do programa do Cajuru, que ele tinha um programa no SBT... E aí eu peguei e fiz várias imitações. E na época, lógico, o Tevez era uma dos maiores jogadores do Brasil. E aí, quando o Carlos Alberto me viu no Cajuru, pediu para eu ir para a praça, né? E aí ele queria que eu fizesse até o Kia, na época que eu imitava o Kia, que era o que trouxe o Tevez. Aí, só que eu imaginei, eu falei, porra, na praça, se eu fizer bordões pro Tevez, assim... Porque eu lembro que a praça sempre era lembra, o coitado, né, da Filó, sempre de bordões. Falei, se eu fizer os bordões, assim, pro Cabrito, eu acho que vai bombar. Daí eu fiz vários, lá, pergunta, segura a Laninha, tanta produção para absolutamente nada, eu não sou eu, que absurdo, vários bordões. Eu falei, mano, se eu fizer vários bordões, aí, na praça vai bombar esse negócio do segura a Laninha. E o Carlos, inicialmente, ele não queria, ele queria outras imitações. Aí, de repente, ele falou, faz o Cabrito, então. Aí eu fiz, bombou, meu. Aí, na hora que eu fiz a dancinha, a cúmbia do Tevez, com todos os bordões, meu, virou uma febre. Só pra você ter uma ideia, é que agora o Ibope é diferente, só pra você ter uma ideia, batia 18 pontos. O pico, assim, era monstro, 18 pontos, assim, a gente passa, até o Marcelo falou, passamos a Globo. E com 18 pontos, o Cabrito Tevez, na época, quando bombando no auge, né? ali no auge. E até quando ele saiu do Corinthians, para mim foi melhor. Porque, por exemplo, no começo foi inspirado no Tevez. Só que depois, lembra que ele brigou e sumiu? Sim. Aí todo mundo tava procurando. Ele ficou bravo com o Corinthians lá, com a torcida. Com a torcida, que chutaram, sei lá, o carro dele, tudo ele pegou e foi embora. E aí tava todo mundo, eu falei, e agora, meu? Agora eu perdi o trampo, né? Porque como é que eu vou vir semana que vem de Tevez se eles... Mas a sorte é que eu que escrevo o texto. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar daí e fiz... Falei, pô, aí que foi a grande sacada do Tevez, que é fazer os disfarces dele, ele disfarçado. Porque quando o jogador tá lá, você fala, por que ganhou, por que perdeu? Não tem mais o que falar. Eu lembro, aí você fazia o Tevez disfarçado. Então, isso foi a grande longevidade que aí virou já o Cabrito. Cabritos. Foi essa coisa de se passar por outra pessoa, porque aí eu falei, porra, tava toda a imprensa procurando o Tevez, aí eu cheguei lá disfarçado, com uma puta mala de viagem, a Laninha, o dente, mas eu não sou eu sou o Rogério Ceni, né? E aí começou, eu falei, puta, é disso. Aí eu comecei a vir disfarçado o Justin Bieber vinha no Brasil, disfarçado de Justin Bieber. Você colocava peruquinha? Vinha todo disfarçado. Aí começou aí por isso que fez tanta produção para absolutamente nada, porque era uma produção. A Madonna veio no Brasil agora. Eu voltei a fazer o Cabrito na praça. A Madonna veio no Brasil, eu vim de Madonna. Aí eu fiz o Paulinho Gogó, o Cabrito disfarçado. Olha a loucura, Cabrito de Paulinho Gogó, Cabrito de Matheus Ceará, Cabrito de Velha Surda, Cabrito você utilizou os personagens da praça. Isso, não, o Cabrito agora de Paulinho Gogó recentemente. Tem que ver, não, mas eu fiz, sempre a sacada do Cabrito nunca era vir de Cabrito, era vir sempre disfarçado. Então, Elton John tava no Brasil, Cabrito de Elton John, fiz de Shakira, fiz Chicleteves com banana. Chicleteves. Uma porrada. Tem muita coisa no YouTube. Você que escrevia, né? Sempre escrevo. Mas alguém da produção, porque o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, do Marcelo, é o produtor executivo do... Não, ele é o diretor. É o diretor. Ele tem que aprovar tudo que você escreve antes ou você chega fazendo e um abraço? Não, é o seguinte, o Carlos Alberto, né, que o Carlos Alberto, ele me dá toda a liberdade desde o começo, cara. Desde o começo ele me dá... É um cara sensacional. Ele me dá toda a liberdade para fazer, para criar meus personagens, mas é dentro do que ele conhece. Então, tipo, se eu quiser falar, mano, eu vou imitar o Caleri,
Ele não sabe quem é o... Se ele não souber quem ele sabe porque ele é São Paulino. Mas se ele não souber, se ele não souber, ele não vai querer. Então, tipo assim, o máximo, quando eu vou fazer coisa de... Pô, eu tô na praça quase toda semana. Quem não acompanha... Né? O pessoal que às vezes é muito de internet não pensa da praça, a praça traz mais novidades toda semana. Tá cheio de humorista de stand-up, tá inovando. Calbi Peixoteves tem esse também? Porra, eu nem me lembro, eu fiz Calbi Peixoteves, é verdade. Eu fiz Iveteve Sangalo, fiz uma porrada, né, na praça, toda vez os disfarces. Agora, recentemente, que nem quando a Madonna veio no Brasil, eu fiz a Madonna, fiz o Brelo, né, o Cabrito de Belo, fiz o Cabrito de... Agora teve, quem que mais teve? Aí até as outras imitações que o pessoal tá pedindo, eu vim também disfarçado, de Dr. Ray, de Raul Gil, lembra o Jô Soares, quando tinha o Jô Soares? Era o Jô, eu vim, eu sempre falo, Jô não sou Jô. Aí quando era o Jô Soares, eu falei, dessa vez, Jô sou Jô. E aí eu vim de Jô. E tanto que o Carlos gostou, que aí o Jô virou um quadro do programa. O Dr. Ray virou um quadro do programa. O Raul Gel virou um quadro do programa. O Ratinho. Mas muitos vieram através dos disfarces do Cabrito. Que aí eu mostro que eu faço a prova. Não acredita que eu sou o Raul Gil? E aí eu falo. Em paralelo a isso, Fabrício, em paralelo a isso, o Adriano Sperazzi tá mandando, salve Alambrado, me diverti muito com o Porpetone, o Neto e o Gavião na época da Transamérica. Em paralelo ao SBT, você também tinha o Galera Gol, que é sua marca, inclusive, né, registrado. Tem o podcast, Galera Gol Podcast, pode se inscrever aí, Galera Gol Podcast no YouTube. Pô, fizemos uma entrevista com um monte de gente, inclusive o Neto foi a primeira entrevista que a gente fez. E foi bacana esse período. Quanto tempo de Transamérica? A Transamérica, então, no rádio ao todo, né, a minha carreira eu comecei no rádio, né, então o pessoal que... O Zenso aí da vida. Começou no rádio aí, fazendo as imitações, e daí que veio todas as imitações, imitação do Neto, imitação de todo mundo, Galvão, Casagrande, desde lá atrás. Então, aí eu comecei no rádio, fiz 16 anos de rádio diário. Né, comecei na 97, no estádio, fazendo estádio. Sim, eu lembro disso. E depois foi pra Transamérica. Já era o Benja na época? Não, no final. No final era. E aí depois, comecei antes, bem nos primórdios do estádio 97. E aí depois... Você foi pra Transamérica. Aí depois foi pra Transamérica. Fiquei 13 anos na Transamérica com o Galera Go. A gente ganhou 2 prêmios da PCA de melhor programa de humor. Era muito bom. E foi muito legal, pô, na Transamérica, que fazia várias imitações do futebol, que era na hora do trânsito, aquela coisa toda, a gente fazendo várias imitações. E daí que foi despertando o pessoal chamar pra televisão, né? Então a televisão veio depois, né, Cascão? Respondendo, né? Primeiro foi o rádio, das imitações do rádio, o pessoal já começou a chamar. Eu não queria, na verdade, ir pra televisão, né? Não queria... Você é tímido, cara? Era tímido, assim, né? Era, né? Então, não. Depois daquelas noites lá, aí passou a timidez, né? Não tem nada disso. Aí, o que acontece? Então, eu queria fazer onde ninguém me reconhecesse na rua. Olha que coisa. Então, eu falei, vou pro rádio. Só que aí depois começavam a chamar aos poucos pra ir no Mesa Redonda, não sei aonde, tudo. Aí começou já todo mundo... a conhecer. Eu falei, então é melhor trabalhar na televisão, é melhor ganhar um cascaio, né? E ganha mais, né? Mas depende, cara, tudo depende. Depende do contrato. Na época da Transamérica era legal, porque eu tinha 2 programas. Mas você não acha que a rádio caiu muito, assim, em comparação do que era nesse passado aí, que você começou? Sim, não, caiu bastante, né? Eu acho que, tipo... não só rádio, né? Acho que alguns veículos. A internet veio, né? E começou a ganhar campo, né? E aí nisso foi... Mas continua a rádio forte, televisão também, mas acho que perdeu um pouco. Você vê a televisão, que nem eu falei, pô, a gente dava, na praça dava 18 pontos. É muita coisa, bastante coisa. 15, 16, entendeu? Hoje em dia você vê programas da Globo, às vezes não consegue dar. É porque a audiência dividiu muito com a internet, né? Eu digo porque, por exemplo, eu, quando era moleque, assistia a Praça é Nossa, a Véia Surda, o Bronco. Só quando você era moleque que você via? Então agora você não vê mais? Garotinho, agora eu assisto você no Instagram, que agora então mudou. Vai virar uns Avalone. O cara veio falar que só quando ele era moleque que ele assistia a Praça Nossa. Então, garotinho, respeita a minha história.